Deixa eu ver, alguém está com microfonia aí. Deixa eu desligar os... Mutar todo mundo aqui, beleza. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós temos aí o... que para mim é professor, né? Eduardo Lutz. Ele já foi membro da Igreja de Vila Jardim. E aí eu vou falar um pouquinho assim sobre o currículo dele para nós entendermos o conhecimento, né? Até porque ele não vai falar, ele não gosta de falar isso, né? Então, o Eduardo Lutz, ele é bacharel em Física e mestre em Astrofísica pela URGS. Ele é pesquisador de Física hipernuclear pela Friedrich Alexander, na Alemanha. Atua também na área de Astrofísica, desenvolvendo métodos de teoria quântica. Desenvolve modelos matemáticos em várias áreas. Engenheiro de software pela HP. Ele também foi mentor, ainda é mentor, da série Origens da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, aquela série que nós temos no YouTube, que é fantástico. Ele participou tanto no conteúdo, também algumas vezes apareceu na frente da câmera. Ele escreve alguns artigos no site criacionismo.com.br, participa da Sociedade Criacionista Brasileira e também palestra, é escritor de vários artigos e participa também em alguns livros. E foi meu professor de física na escola, né? Não precisa falar da minha nota, tá, professor? Vamos ficar só entre nós aqui. Pode manter o sigilo, por favor, tá? E ele ficou pouco tempo com a gente, porque, imagina, alunos bagunceiros que queriam só tirar nota da média e um professor inteligente não ia dar muito certo, né? Aí ele ficou pouco tempo com a gente e seguiu novos rumos. Desistiu de nós, né? Mas, professor, obrigado pela presença aí conosco, tá? O professor estava antes... Peraí. O professor, antes de estar conosco, ele estava numa escola sabatina com o pessoal de Israel e aí conseguiu dar uma fugida conosco aqui também. Se não me engano, o senhor também fala hebraico e aramaico, é isso, né, professor? Depois o senhor relata um pouco aí. Assim, eu uso algum conhecimento para pesquisar, né? Eu não sou fluente falando hebraico. Maravilha. Mas a nossa reunião foi em inglês. Ah, certo. Ótimo. Aqui pode ser inglês também, todo mundo fala inglês. Né? Só que não. Ok, pode ser? Não, brincadeira. Só o amigo, acho que não, o amigo, mas alguém deve falar inglês, acho. Só uma correção aí que, na verdade, eu tinha muito carinho, tenho ainda pelos meus alunos, né? Então foi muito bom conhecer o pessoal e trabalhar com eles. Mas realmente é bastante estressante aquele tipo de trabalho, né? Então, sim, acabei indo para outra área. Certo. A gente tem alguns professores aqui, eles sabem muito bem. Mas vamos lá, então. Caso caia o link, eu mando de novo, tá, pessoal? Não sei se hoje vamos dar mais tempo do que 40 minutos. Então, falando sobre a criação, Gênesis como fundamento, né? A primeira parte traz um verso para nós ali que fala sobre no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Jó 1:1-4, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ali na lição de sábado, quem está aí com essa lição, vem falando sobre Gênesis como o início de tudo, e que ali também nós encontramos os principais ensinamentos e doutrinas que a Bíblia tem, né? Falando sobre Pai, Filho, Espírito Santo, que é a Trindade e Divindade, né? Depois nós tem falando ali também sobre o sábado, a origem do mal, Messias e o plano da redenção, dilúvio universal, aliança, a dispersão das línguas e pessoas, né, e genealogias, da palavra de Deus, a natureza da humanidade, o casamento entre a mulher e o homem e a prometida esperança de uma nova criação. Então, esses primeiros capítulos de Gênesis ali acaba abordando muitas questões, né?
E aí depois a gente parte para a lição de domingo que fala sobre o princípio. E aí nós vamos explorar um pouco mais sobre isso. Falando de princípio, há muita dúvida, não muita dúvida, muita discussão ainda, e vai ter eternamente até Jesus voltar, né, vamos dizer assim, é sobre como que foi o princípio. Criação, evolução. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar muito forte nisso, mas, professor, eu queria saber de ti aí, falar para nós, o conhecimento científico, quais são as principais divergências ou atritos ou diferenças entre criacionismo e evolucionismo, e o que o criacionismo traz para nós, para ter essa coerência que nós temos na Bíblia. Nós temos aqui pessoas de vários públicos, né? Temos universitários, temos pessoas mais experientes, então traz para nós aí alguns aspectos importantes a serem levantados sobre isso. Bom, o criacionismo serviu de base para a revolução científica. Não sei se, eu acho que a maioria provavelmente não sabe disso. A ideia foi que durante muito tempo se desenvolveram ideias, o pessoal parava para pensar sobre como as coisas funcionam, como as coisas acontecem na prática. Reuniam-se filósofos para debater essas coisas. Depois, lá pelas tantas, descobriu-se que várias das conclusões que pareciam muito razoáveis, muito certas, estavam completamente erradas. Então, as pessoas começaram a pensar, o que aconteceu de errado aqui? O que nós fizemos de errado? Eles começaram a se dar conta do seguinte: na verdade, a natureza, a realidade, isso tudo é obra do Criador. E o Criador tem os pensamentos assim mais altos, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos do Criador mais altos do que a humanidade. Então, o que acontece é que as pessoas começaram a pensar, tá, mas como é que a gente consegue aprender mais sobre o Criador de forma que a gente consiga, digamos assim, pegar pistas do que ele fez na natureza para aprender mais sobre ele? E eles se deram conta de uma coisa muito importante, que Deus é sistemático, é muito organizado, e eles concluíram, estudando as relações entre as várias áreas do conhecimento e ensinamentos bíblicos também, concluíram que Deus criou tudo que existe a partir de uma coisa que nós chamamos de matemática. Só que matemática não é só números, matemática são todas as relações lógicas entre todas as coisas. Então eles se deram conta do seguinte: ó, Deus usou a matemática para criar a realidade. A matemática são os padrões matemáticos que Deus usa para sustentar a realidade. Então nós precisamos estudar esses padrões para conseguir entender a realidade. A nossa intuição somente não é suficiente, ela erra com frequência. Então o pessoal definiu o conceito de ciência em torno disso. Deus criou tudo usando matemática, então nós precisamos usar métodos matemáticos rigorosos para conseguir estudar a realidade, porque senão a gente não vai conseguir passar de um certo nível de profundidade. E eles começaram a colocar em prática isso, e o resultado foi completamente diferente de tudo que veio antes. O crescimento do conhecimento foi muito rápido, foi exponencial, e as coisas, e esse conhecimento progrediu de tal maneira que as áreas que fizeram uso desses métodos matemáticos descobriram os métodos, fizeram uso deles de forma mais sistemática, acabaram alavancando as outras também que não estavam fazendo uso direto, fornecendo conceitos, fornecendo fórmulas, fornecendo tecnologias, equipamentos, maneiras de estudar, né, que acabaram beneficiando todas as áreas. E daí veio esse grande avanço no conhecimento. Descobriram coisas bem notáveis ali que serviram para alavancar toda a pesquisa científica. Só que a explicação dos pioneiros para isso não satisfez todo mundo. Para a maioria das pessoas, não faz sentido dizer que a gente pode estudar matemática para estudar qualquer coisa. Pode usar matemática para estudar qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia muito restrita do que matemática é.
não é diferente com os filósofos que contam a história da Revolução Científica. Então, o que acontece é que eles acabam reinterpretando a história e redefinindo ciência de um jeito mais humanista, de um jeito naturalista, de um jeito que exclui Deus. O que é naturalismo? É a doutrina segundo a qual tudo que interessa é o mundo natural. Não existe nada sobrenatural. Então, muita gente tentou redefinir a ciência para se encaixar na visão naturalista, em que exclui tudo que é sobrenatural. Exclui Deus. Mas a ciência, como proposta originalmente, que causou esse progresso, ela se baseava em Deus. Se baseava no fato de que Deus criou tudo de forma organizada matematicamente. E quando as pessoas começaram a estudar que maneiras matemáticas eram essas que Deus usou, descobriram ali o cálculo diferencial e integral, descobriram como expressar as leis físicas usando uma coisa que a gente chama de equações diferenciais, descobriram qual é o princípio mais fundamental da natureza, do qual a gente consegue deduzir todas as leis físicas. Então, isso causou um grande aumento do conhecimento. Já essa outra versão, esse outro conceito de ciência que é naturalista, mais humanista, né? Eu gosto de brincar que isso é um conceito umbiguicentrista, né? Que a humanidade olhando para o próprio umbigo e achando que ela é tudo que existe, né? Então, esse conceito não se harmoniza com o conceito original de ciência, aquele que realmente funciona e o único que dá certo na pesquisa mais avançada. Dentro desse conceito distorcido, corrompido de ciência é que surge o evolucionismo. Então, o criacionismo deu origem à verdadeira ciência, deu origem a métodos que a gente usa, os métodos nas áreas mais avançadas, e o conceito degenerado de ciência, que mesmo a maioria dos criacionistas usa, é o conceito que abriu as portas para o evolucionismo. Então, no conceito de ciência original, nós temos o rigor matemático necessário para a gente estudar a natureza. No outro, nós temos apenas filosofia, conjecturas, observações, sim, também, mas não aquele rigor matemático. E aí, nessa ciência degenerada, nós temos em muitos lugares conflito com a Bíblia. Mas, do outro lado, quando a gente usa a ciência como originalmente proposta, com todo rigor, a gente nunca encontra algo que contradiga a Bíblia. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, no Espírito de Profecia, a gente vê que Ellen White fala desses dois tipos de ciência. Depois eu posso mostrar para vocês alguns textos aí, se a gente for adiante nesse ponto. Certo, maravilha. Ótimo, então a gente conseguiu aqui entender o criacionismo, né, com os métodos científicos que deu origem, e o evolucionismo que foi algo distorcido. Beleza. E como é que na lição também de domingo vem falando sobre, que diz ali, né, isto é Deus, Deus já existia antes que o tempo fosse criado e expresso no ciclo diário de tarde e de manhã. Eu sei que esse assunto sobre tempo ele é muito longo, né? Eu vi lá bastante nas séries Origem lá e também em alguns sites. Mas qual é a relação de Deus com o tempo? Tá. Antigamente, as pessoas pensavam que o tempo fosse eterno, que houve uma eternidade passada e vai haver uma eternidade futura. Depois, estudando as leis da natureza, nós descobrimos que não, que o tempo teve uma origem. E mais, que quando se fala em universo, a gente deveria estar falando do espaço e do tempo, que são uma coisa só, uma unidade. Espaço, assim como o espaço tem várias direções, né? Por exemplo, horizontal, vertical, para frente e para trás. O tempo é uma dessas direções, só que a gente não enxerga. Mas ele é uma direção geométrica também. Ele faz parte da mesma geometria, dessa mesma estrutura que nós chamamos de universo. Matéria é só o conteúdo do universo. Então, muita gente pensava assim, quando Deus criou o universo, ele criou a matéria, mas o tempo e o espaço já existiam. E nós descobrimos que não. A criação do universo foi a criação do tempo. E descobrimos também que isso não tem absolutamente nada a ver com aquele tempo lá de Gênesis 1. Então, são duas coisas separadas. Então, vejamos. Primeiro,
a gente olha... Eu posso compartilhar a tela aqui, que aí eu já mostro as passagens? Eu acho que o senhor consegue. Vamos tentar aqui, vamos ver. Não, tá desativado. Não? Não posso Deixa eu compartilhar. ver aqui. Tenta agora. Vamos ver. Certo. Aqui. Isso aqui alguns slides que eu tinha preparado para a gente conversar lá com a classe em Israel, né? E não deu tempo de fazer uma em português. Mas assim, ó, ali quando fala em princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra lá é Bereshit, tá? A palavra Bereshit, na verdade, se pronuncia assim por causa de pontos vocálicos que foram acrescentados mais tarde, não no texto original, né? Mas os maçoretas acrescentaram alguns sinais no hebraico ali para facilitar a pronúncia. E dependendo desses sinais, isso muda um pouquinho o sentido. Então, por exemplo, dependendo dos pontos vocálicos, vai ser Bereshit, que é o tradicional, ou então vai ser Bareshit, que tem um sentido um pouco diferente. Que aí dá a ideia assim, de que aquilo é um ponto principal que vai ser destacado. Uhum. E é isso que está no texto maçorético, na verdade, né? Bareshit, não Bereshit. Só que a gente pronuncia Bereshit. Não, é o contrário, exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. No texto maçorético está Bereshit, e isso significa em um princípio ou em princípio. Se fosse no princípio, seria Bareshit, com outros pontinhos lá. Aqui do jeito que eu coloquei sem os pontinhos, então tá como no original. Desculpe a minha voz falha de vez em quando, tem que tomar um golinho d'água. Sim, tranquilo. Mas então, olha só. Existe Gênesis 1 e existe Hebreus 11:3, por exemplo. Eles falam de princípios, ambos falam de um princípio, mas eles falam de princípios diferentes, não é o mesmo. Gênesis 1 fala ali, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão em hebraico, inclusive foi comentado por um pastor ali na nossa classe de Israel lá, ele concordou comigo, né, que a expressão céus e terra ali não significa o universo e o planeta Terra, significa esse planeta. Os céus é a atmosfera e a terra é a porção seca. Então, quando fala ali no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando só do planeta Terra, não do universo. Certo. Que aí é outra discussão, né, da gente ver se se o universo é jovem, se o universo é antigo, e aí vai muito mais profundo. Exato. Já Hebreus 11:3 fala na criação do tempo. Perfeito. E isso era uma coisa tão estranha até para o pessoal que traduziu a Bíblia, que para eles não fazia sentido essa expressão, como está no grego lá. Para eles não fazia sentido, então eles traduziram: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra universo aqui é uma boa tradução, porque está falando do tempo. Lá no original diz assim: pela fé entendemos que o tempo foi criado pela palavra de Deus. Tá, então, a Bíblia fala em criação do tempo e a Bíblia fala em terraformação, formação da terra. Preparação do planeta para ser habitado. Bom, a questão é, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou não? O que tira dúvida são outras passagens daí. Por exemplo, uma das passagens é Jó 38:7, que diz que no momento em que Deus lançava os fundamentos da terra, havia filhos dele, estrelas da alva, celebrando, comemorando. Para que isso seja possível, eles têm que estar nesse universo. Então, o universo já existia. Então, nesse texto afirma, então, que existe outros seres além de nós no mesmo universo. Exatamente. Como é que a gente sabe disso? Porque faz essa ligação de tempo. Enquanto Deus lançava os fundamentos da terra, eles celebravam. Esse enquanto significa estar na mesma linha de tempo. Para estar na mesma linha de tempo, tem que estar no mesmo universo. Ah, entendi. Perfeito. Se fosse outro universo, seria outra linha de tempo, que não é no caso Isso. do... Beleza.
Aí não pode dizer, enquanto está acontecendo uma coisa no universo, está acontecendo outra no outro tempo, é independente. Né? Ah, entendi. Perfeito, maravilha. Esse é um dos detalhes, né? Uma coisa Sim, também que a lição menciona ali é o modelo científico das origens. Aqui a lição certo. está usando uma expressão popular, tá? Porque é isso que as pessoas falam realmente. Uhum. Só que, na verdade, esse modelo chamado científico das origens, geralmente estão se referindo ao modelo darwiniano, que não é científico. Então, tem vários termos que a gente tem que entender para saber quando é que uma coisa é científica ou não. O modelo darwiniano, para explicar melhor, seria o modelo de Darwin, Charles Darwin, que é o pai, vamos dizer, da teoria evolucionista, né? Exatamente. As espécies de seres vivos que existem hoje vieram todas de um ancestral comum e foram evoluindo, diversificando até chegar a nós. Mas aí, para a gente entender um pouquinho assim, por que isso não é científico, a gente tem que entender o que é ciência, né? Uma ciência, então, é um conjunto matemático, ou melhor, um conjunto infinito de ferramentas matemáticas. Desculpe, minha voz está ficando muito ruim. Sim, sim, tranquilo. A gente sabe Então, já assim, que... ó, a, pessoas como Roger Bacon, não confundir com Francis Bacon, né? Pessoas como Roger Bacon concluíram que Deus criou tudo usando matemática. Até tem na série, vocês depois podem ir lá no canal do YouTube Origens, lá tem a série Matemática, e vem falando desde como é o ensino da matemática para as crianças e a influência dela na nossa vida e principalmente na questão da criação. Foi recém-lançada a série Matemática. Muito, muito, muito bom. Então, recomendo todos Perfeito. depois. Daqui a pouco vai terminar a primeira parte dessa temporada, depois vai ter uma outra intermediária, depois vai voltar a segunda parte. Maravilha. Professor, eu sei que o senhor queria abordar mais esse assunto, mas eu sei que a sua voz acaba indo rápido, né? E o senhor já teve outro antes de nós. Eu queria pular para segunda-feira, que é os dias da criação, explorar um pouquinho mais sobre os dias da criação. Eu acho que Uhum. ficou bem claro ali sobre a questão do tempo, né? Mas os dias de criação têm vários aspectos importantes que é bom nós salientarmos. E aí nós vamos lá para Gênesis 1, né, que fala sobre os dias da criação em si. E aí eu queria ver na questão já do primeiro dia, tá? Que diz assim: haja luz e houve luz. Mas o sol, a lua e as estrelas foram criadas em outro dia. Que luz é essa? Será que foram criados em outro dia mesmo? Pois é, eis a pergunta. Então a questão é a seguinte: se nós formos lá para o versículo 14, nós vamos ver lá que ele está falando que haja luzeiros no firmamento, né? Esse haja não significa ser criado, significa que deveriam se manifestar. No verso 16, aí sim é mencionada a criação, mas aí não diz que é na quarta-feira. Não diz que é no quarto dia, diz que Deus tinha criado eles. Uhum. Outra coisa, tentar falar mais baixo para ver se a minha voz dura um pouco Isso, pode mais. falar bem baixinho que o áudio tá bom. Pode falar Tá baixinho. bom. Então, quando a gente observa os dias da criação e a ordem com que Deus criou as coisas, nós vemos ali que Deus sempre prepara as condições primeiro para depois criar o que depende dessas condições. Então ele cria primeiro a atmosfera, prepara a água, a terra, as plantas, depois os animais e assim por diante. Sempre uma progressão do que depende do que. Quando a gente vai, depois de notar isso, a gente volta lá para o primeiro dia e nós observamos ali o que ele fez no primeiro dia. A terra estava sem forma e vazia e era escura, né? Havia trevas sobre a face do abismo. E então Deus disse: haja luz, e houve luz.
Assim Deus separou a luz das trevas. As trevas ele chamou noite e a luz ele chamou dia. E assim houve tarde e manhã no primeiro dia. Então o que ele estava fazendo aqui? Estava tratando do ciclo noite e dia. E esse ciclo se dá como? Pela rotação da Terra em torno de si mesma em relação à posição do Sol. Deus poderia fazer o seguinte, ele iluminar com a sua glória o ambiente, ele ficar na posição do Sol, por exemplo, e fazer a Terra girar em torno dele. Será que ele faria dessa forma? Bom, isso violaria a maneira normal com que ele trabalha, né? Em todas as outras coisas ele criou as condições primeiro para depois criar o resto. Por exemplo, ele poderia criar o ser humano antes de ter uma atmosfera respirável na Terra. Deus poderia sustentar o ser humano, sim. Mas por que ele não fez isso? Porque isso é tolice, não tem por que fazer uma coisa dessa. Basta fazer a atmosfera primeiro e o ser humano depois. Aí não tem que sustentar ele milagrosamente enquanto isso. Assim também, Deus poderia, sim, deixar para criar o sol no quarto dia e sustentar a Terra milagrosamente na sua órbita e com a luz artificial que não fosse do Sol, né, já no primeiro dia. Mas não tem por que fazer uma coisa dessas, né? Então, o que a gente entende do que aconteceu ali? O Sol já existia, a Terra também, só que a Terra não era habitável. Então, Deus tomou a Terra, a primeira coisa que ele fez foi ajustar a rotação da Terra. Então, quando naquele lugar onde Deus criaria o Éden, amanheceu pela primeira vez e saiu haja luz, quando Deus colocou a Terra em rotação com a velocidade adequada para sustentar vida. Só que a atmosfera não era transparente, ela só se tornou transparente no quarto dia. Aí sim aparecem os luminares, né, no céu. Aparece ali o Sol, a Lua e as estrelas. A palavra usada para criar, inclusive, usada ali, ela também significa dar um novo propósito a alguma coisa. Por exemplo, pegar um tecido e transformar numa roupa. Isso é também chamado criar, usando a mesma palavra bará do hebraico lá. Então a gente vê ali que Deus não necessariamente criou os astros no quarto dia, mas eles apareceram no céu no quarto dia. Perfeito. Maravilha. E aí depois a gente tem o firmamento, né? O que é o firmamento? Ali diz a separação das águas, né? Como que foi isso? O que seria, a gente poderia definir como firmamento dentro do modelo de criação de Deus? Certo. O próprio texto ali nos diz que o firmamento faz separação entre as águas de cima e as de baixo, né? Pois é, As como águas assim de águas de cima, cima e águas de baixo? exatamente, né? Então a gente lendo outras passagens bíblicas, a gente entende que as águas de cima são as de onde vem a chuva. Inclusive tem várias passagens que falam sobre isso, né? Mencionando às vezes portas do céu, janelas do céu, né? Que as águas de cima caem na forma de chuva para regar a terra, né? Então, o firmamento é o que sustenta as águas de onde vem a chuva. E o que sustenta essas águas? A gente chama isso de atmosfera hoje em dia. Então, firmamento é a atmosfera. E aí, quando Deus faz isso, ele separa, né, as águas pelo firmamento, ele chama esse firmamento de céus. Então, quando a Gênesis 1 fala em céus, ele está falando aqui da atmosfera. Ou, quando muito do que a gente pode enxergar olhando para cima na atmosfera, né? Mesmo coisas um pouco além, como Sol, Lua, etc. Porque para o observador, uma pessoa que está na superfície da Terra, ela olha para cima, uma nuvem ou o Sol parecem todos mais ou menos a mesma distância, né? Então parece ser a mesma coisa ali. Então tudo isso na linguagem do Gênesis lá é céu. Mas aqui no verso 8, ele define a palavra shamayim, que é céu lá em hebraico, exatamente como sendo a atmosfera, que é o que sustenta as águas de cima. E a terra é chamada
é definida como sendo a porção seca. Então, quando fala do princípio criou Deus os céus e a terra, está falando da atmosfera e do solo, né? Dando a ideia desse planeta como um todo. E essa expressão composta em hebraico, ela tem uma estrutura tal que indica que, quando fala céus e terra, está falando de um objeto só. Isso é o planeta Terra na linguagem bíblica, né? Então, a Perfeito. separação das águas de cima das de baixo é uma alteração nas condições da atmosfera para que o ciclo da água seja possível. Então, a água possa evaporar, ficar em suspensão na atmosfera, inicialmente cair o orvalho, né? E aí depois, mais tarde, com o dilúvio, né? A chuva, né? Mas, enfim, É. permite o ciclo da água na atmosfera. Maravilha, maravilha. E aí depois nós temos ali o terceiro dia, que é a relva, ervas e árvores frutíferas, né? E aí vem no quarto dia ali os luzeiros, que é o sol, a lua e as estrelas. O nosso link, ele vai cair daqui a 2 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse aqui e vou mandar um novo link para vocês entrarem ali, tá bom? Estou mandando um novo link.